Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Olha o que temos para hoje aí. Bacana, né? O vídeo de hoje vai ser como aplicar a massa com a porta no lugar. Para fazer esse preenchimento aí, você tem que fazer com a porta no lugar para aplicar a massa. Muitas pessoas aí tentam fazer com a porta no lugar e quando coloca, há aquela diferença e a porta fica pegando, vira uma bagunça. Então nesse vídeo você vai saber direitinho a maneira correta de aplicar a massa poliéster aí com a porta no lugar. Vamos lá pro vídeo? Bom, meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Esse canal aqui é de pintura automotiva. Então aqui nós damos dicas de pintura automotiva. Passo a passo, né? Eu posso falar passo a passo. Então, sejam bem-vindos aí. Vamos lá tocar o vídeo. Esse aí nós estamos aplicando a massinha. Essa é a massinha da Sherwin Williams. Tem vídeo aí da massa da Autolux. Eu vou fazer vídeo mais para frente. Para começar, você tem que aplicar essa massa aí, deixando passar um pouquinho do volume da quina, tá vendo? Eu deixo passar um pouquinho, por isso que a referência aí, ó, da porta no lugar para saber onde é que tira. Preocupa não que eu vou tirar essas massas que tá ficando aí na porta, tá bom? Então você tem que deixar um pouco preenchido. Primeiro você tem que olhar, né, para ver onde estava o amassado. Eu tô tirando aí, igual vocês estão vendo. Onde é que estava o vazio lá na porta, enquanto eu tô passando o dedo, e agora a segunda repassa de massa, né? Então, não pode, assim, é meio difícil você passar de uma vez só. A massa aí fica meio feia mesmo, não tem jeito de ficar uma massinha bonita não. Aqui no Brasil eu não sei qual a massa melhor de custo e benefício, né? Tem que ter custo e benefício, não adianta pegar uma massa boa aí, top, mas é cara, mano. É cara e não chega aos lugares assim onde todo mundo tem acesso, entendeu? Então eu aconselho o pessoal a usar luva, né? Tem pessoal, os raizeiros aí costuma passar na unha, como diz, né? Mas o ideal seria calçar, né? Uma luvinha na mão aí, nem que seja aquela latex de cozinha, sabe? Aí na segunda demão você vê que eu vou preenchendo a quina, tá vendo? A quina. Para depois ficar mais fácil de lixar. Ó, aplicar massa é igual fazer uma obturação de dente. Mesma coisa, o mesmo procedimento. E mesmo procedimento de o cara rebocar uma parede também. Você joga uma massa, tira o excesso e deixa só o necessário. Esse é o procedimento que o dentista faz, que o pedreiro faz e que nós fazemos também. Porque se você pegar o arquétipo principal, que fala que é o arquétipo primordial, né? Vai ver que todas as profissões têm uma relação uma com a outra, tá bom? Todas. Você pode comparar uma profissão com a outra. Tem uma relação de um conhecimento aí. Aí tem que empapelar o carro para não entrar pó lá dentro, né? Porque é um Argo. É um Argo 2020, branco, né? Tem que empapelar porque é sujeira. Disco em 80, né? Para poder dar aquela quebrada na massa poliéster, porque é igual eu te falei, se você lixa a massa direto na folha lá, nessa folha aí, ó, você cega a lixa. Então se você dá uma leve quebrada assim, só para dar aquela preenada, facilita muito na pegada da lixa, você vai economizar lixas. Aquele disquinho lá, ó, eu uso muitas vezes, pode ser até um disquinho velho para dar uma quebrada na massa. Então lixa, né, com o disquinho e depois você passa 80, depois 150, uma 220 no final na massa e depois na beirada e depois finaliza com a 320 na tinta. Na massa pode ficar 220. Aí você vai conferir no alinhamento, né, tanto de fora quanto o espaço entre a porta e a lateral. Você vê que eu faço primeiro a parte de fora, né, para ficar alinhado, e depois eu faço a parte de dentro. Tá tudo tranquilo aí? Então,
Agora aqui, um disquinho 150, uma lixa 150, para tirar o arranhado da 80. Se vocês quiserem aí nos seus carros que você fazem, né? Eu tô meio gaguejando hoje, né? Pode passar um controle de lixamento, desde que seja pó, né? Desde que seja pó. Não, eu aconselho o pó xadrez. Pózinho xadrez, né? Então aí passou a 150, soprou. Vai ficar alguns buraquinhos aí, mas lá na frente hoje, nesse mesmo vídeo, eu vou te falar um detalhe aí. Um segredinho aí. Segredo não. Segredo é outros canal aí que fala. E não tem segredo nenhum não. De você passar a rapinha lá. Então você vai do outro lado, confere. Sempre você confere de um lado para fazer do outro. O lado que tá perfeito, sem batida, você fazer do outro. Agora aí entra um detalhe, galera. Aqui ó, já valeu a inscrição no canal. Já valeu o vídeo, já valeu aquele like. Veja que eu vou tentar fazer a curvinha aí. Repara só. Mas não dá, galera. O negócio começa grosso, afina e engrossa de novo. Meu Deus. E agora... Eu fiquei até pensativo e não dá não. Olha lá, não dá. É fino aí onde eu tô com o dedo. Tá vendo? É mais fino. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter que ser no olhômetro. Vai ter que ir tirando a massa e olhando. Tirando a massa e olhando. Aí é mais grosso, ó. Eu não sei quantos centímetros tem. 4 dedos, tá vendo? 4 dedos. Aqui tem 2 e ali tem 3. Então não tem como fazer uma sequência para poder passar a fita, né? Aí vai ter que ser no olhômetro mesmo. Tem que ir lixando, até chegar ao ponto ideal. Certo? Não tem jeito, né? Quando não tem, vai ter que ter aquela habilidade de Michelangelo, né? De Leonardo da Vinci mesmo. Lixinho 80. Lembrando que a 150 já passei do lado de fora, né? Então vou passar 80 agora na parte de dentro. Para tirar o excesso. E nessa região onde eu tô passando aí, ó. É a região assim que tem que ter mais atenção. Tem que ter mais atenção, porque se você passar, você vai ter que preencher. E quando você repassa uma massa, quando você faz um repasse de uma massa poliéster, aí eu testando, corre o risco de você estragar a parte que já tá boa. Então assim, é por isso que eu aconselho a galera aí a aplicar massa com a régua, porque você já deixa já planado, entendeu? E depois você já lixa e fica pronto. Raramente nos meus vídeos aqui, podem ver os vídeos aí, comentem aí embaixo se eu faço algum repasse de massa poliéster. Ou então, se eu já fiz nos vídeos meu aí, se eu já fiz algum repasse de massa poliéster em cima de massa para MPU. Comentem aí nos comentários para ver se realmente a galera tá me seguindo aí. Porque quando você aplica a massa na régua ou faz a aplicação direitinho, prestando atenção em cada detalhe, sem pressa, galera. Pintura não adianta ter pressa, não. A pressa é com o tempo. Para você que está aprendendo, vai devagar. Aí pra você ver, ó. Acelerei o vídeo. Não era para ter acelerado essa parte, não. Não, mas voltei, tá certo. Perceba que, ó, eu tô vendo um detalhe aqui, ó. Onde eu tô apontando a caneta, tá vendo? Tá mais alto. Essa região aí, ó. Então, eu vou abrir a porta e lixar só nessa região aí. Entendeu? Igual eu tô fazendo aí, ó. Só na região. Olha lá. Eu lixo, confiro. Aí, beleza. Deu certo. Então, aí tá pronto. Não mexa mais. O máximo que eu vou fazer aí, ó, é só passar umas 150, 220, sem forçar muito para estragar a massa. E, cara, vamos que vamos. A bancadinha minha aí. Aí agora eu chamei o lateiro para tirar as duas portas, que ele é que tira, que eu precisava das portas no lugar. Então é a aplicação de massa poliéster com a porta no lugar desse Argo 2020 na lateral dele. E se alguém quiser curso assim, curso não, assim, quiser vídeo de funilaria, entre em contato com o WhatsApp para mim aqui, tem igual eu falei no vídeo anterior, ou no próximo que eu vou falar, não sei. É porque eu faço os vídeos e depois eu vou jogando. Eu meio que programa mesmo. Eu aproveito o tempo livre e vou fazendo vídeo, depois eu vou soltando. Porque tem hora que aperta, galera, não dá nem tempo de filmar, cara. Veja lá, editar e gravar ao tempo, né? Nossa, dá muito trabalho demais. Então, esse cara aí, ele é funileiro, bom, explica direitinho. Então, se alguém quiser que faça vídeo de funilaria aqui no canal, vamos fazer uma vaquinha e pagar uma diária pra ele. Uma diária ou uns 2 dias, pra ele fazer vídeo assim, ó.
Ó, uma semana dele, eu te garanto que ele faz uns 10 vídeos de funilaria. Esse taquinho aí é bacana, ó. Quem quiser, eu tenho pra vender também. Ajuda e fortalece o canal. Você vê que ele é flexível, justamente pra essas regiões aí, ó. Tá vendo? Olha o tanto que é bacana. Então, como eu tava comentando, se alguém quiser, é só entrar em contato aí que a gente paga um ou 2 dias pra ele aqui e ele faz vídeo assim pra nós, bacana, né? Muito vídeo. Faz tudo quanto é tipo, cara. Ó, de ciborgue, spolter, como desamassar na... Tudo, cara. Alinhamento de traseira, de frente, pequenos amassados, grandes amassados, troca de peça. Então, tudo isso na funilaria, se alguém quiser aí, mas só que tem que ajudar o lateiro. Eu não quero ganhar nada em relação a isso, de vídeo de funilaria. Mas eu poderia muito bem pagar ele e depois ganhar aqui com o canal, com a AdSense, mas não, o AdSense, cara, dá, igual o canal meu aqui, dá R$50 por mês, sei lá, uns $50, alguma coisa, não compensa. É muito pouco, né? Aí você dá aquela soprada. Eu vou empapelar agora, mas aquela dica que eu te falei que do repasse de massa, que toda essa massa aí, Cheruíla, ela deixa muito poros. Tem a massa da Autolux, que ela é nova no mercado aí também, ela deixa menos poros. Nós fizemos um teste com ela aqui, eu só não... Aí, tá vendo? Ela dando repassinha. Vocês vão ver, eu vou aproximar a câmera e vocês vão ver. Gostaram do meu novo corte de cabelo? Olha lá, ó. Então, assim, ó, você dá aquele repassozinho, você tira esses excessinhos assim, ó, e não precisa lixar, não. Se você quiser lixar, pode. Acho que no caso eu lixei só pra dar essa quebrada aí, ó, pra tirar um pouco. Mas não precisa, não. Não precisa lixar, não, porque o Primer cobre esses repassinhos de massa aí, tá tudo tranquilo. Tem pouca chapa expondo aí, então eu não vou jogar o Wash Primer, quando é muito pouquinho assim. Não compensa, sempre fiz de jeito, nunca deu problema nem nada. Quando é uma peça muito grande, assim, tá muito exposto, assim, ó, passando de 2 dedos, aí eu jogo o Wash Primer. Se for uma coisinha assim, eu não jogo, não. Você pode ver que tem muito Wash Primer do original ainda da peça, ó. É o que eu falo dos vídeos. Eu evito forçar muito pra chegar na lata, pra evitar ficar jogando Wash Primer. Agora lixando aí, ó. Eu lixo. Você vê que eu tô lixando o dedo, né? Olha lá. Galera, olha só. O dedo, a mão, também pode servir como taco, viu? Olha lá pra você ver. A sua mão e o dedo, dependendo da habilidade que você tiver, serve como taco também. Dependendo do local, do carro, do espaço lá. Porque vocês não vai tentar ficar forçando tudo no... Esses cantos aí, essa esquina aí, como é que faz? Não tem jeito. Alguns lugares tem que fazer no dedo, inclusive o dedo encaixa certinho ali. Pra que eu vou botar taco aí? E outra coisa, onde é que eu vou arrumar taco pra lixar esse trem aí? Então tem que ser na mão. Muita coisa, muito spray, muita massa se lixa na mão. Olha, ó, lixando na mão. Tá vendo? Não dá nada, não tem problema. Quanto mais peça curvada assim por dentro ainda, não aparece. Essa Rokit aí é um disquinho Soft Norton 320, pra quem não conhece aí, disco Soft, pesquisa aí no YouTube que você vai ver lá que é umas espuminhas. Ou então eu vou botar aqui nas imagens, né? Se eu não esquecer. Aí depois eu passo 320 nele todo. E depois eu vou jogar uma base, né? Pra dar aquela conferida, ver se tudo bem. O trem ficou muito claro aí, não ficou? Tem uma claridade. Né? E sem estragar as beiradas da quina. Tá vendo? Perceba que deu uma estragadinha ali em uma das massas aí. Ficou exposto a massa, né? Aí você fala bem assim, não, você tem que jogar Prime. Não tem não, tem um macete aí que não precisa de jogar Prime. Você vai fazer um Prime, você vai catalisar um Prime só pra jogar nessa beiradinha aí que tá exposto o Prime, que tá exposto a massa. Nunca que você vai, cara. E uma você vai errar na catálise, vai errar e tudo. Aí tem um macetezinho que você faz. Aí você sopra direitinho, né? Pra tirar todos os poros, tudo direitinho e tal. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreva, galera, que vai ter conteúdo aí pra caralho. Eu tô pensando em lançar 3 vídeos por semana. O que vocês acham aí? Esse aqui é um disquinho 800. Disquinho 800 da Norton. Eu não ganho nada com Norton. Acho que Norton não tá nem pra nós. Então eu passo ele na abertura. Passei as fitas ali em volta da peça do lado, da onde eu tô mexendo. Da lanterna, pra não poder não estragar. E depois, o bom do disquinho é o seguinte, que você pega ele e usa para finalizar o carro, os cantinhos onde a Rokit não pega, entendeu?
Esse carro aqui, o foco era só lateral, viu? Não vou mostrar pintura, não vou mostrar empapelamento. O foco era só a aplicação de massa na lateral do carro, com a porta no lugar, para poder ficar alinhado. Aqui tá a lateral já pronta, empapelada. Lembra que eu te falei? Onde estava exposto? Tem alguns cantinhos ali, essa branquinha é onde está exposta a massa. Então não pode aplicar tinta em cima disso aí, ó. Em cima disso aí, tá vendo? Tem um cantinho ali que tem que dar um repassezinho. E tem essa beiradinha aí, ó. Não pode aplicar tinta direto, e nem aqui. Aí é onde entra o detalhe. Já valeu a inscrição, galera. Esse canal aqui, ó, eu te mostro tudo real, assim, ó. Tudo. Sem firula, sem fazer graça. Normal, como um pintor qualquer. Essa massinha aí de pequenos reparos, ela serve para isso. É igual eu te falei. Você não vai catalisar um prime, um que você vai desperdiçar prime. Outra que você não vai dar conta de fazer a catálise certa desse tanto aí. Que isso aí vai o quê? 5 ml? Então o que você faz? Você pega essa massinha de pequenos reparos e aplica ela em cima da massa. Aí depois você, quando for lixar, você pode lixar até com a 320 ou com a última lixa. Você lixa com o último grão de lixa que você lixou o prime. Aí você lixa de acordo que não fura tanto a massinha. Entendeu? E deixa a massinha tampando a massa que está exposta. E fechou, pronto. Você já podia pintar direto, mas lá nós demos uma mão de base assim para poder testar para ver se está tudo bem, se ocorreu direitinho, se não precisa dar mais um repasse. Porque quando o carro for para a gabine, o gabineiro pode pintar tranquilo. E lá ele corrige ainda uma coisa ou outra assim. Mas lá ele faz. Porque lá ele pinta 5 a 10 carros todo dia, né, galera? Então a gente tem que ajudar o máximo possível para ele ficar menos tempo lá na gabine o carro. E entrar para gabine, pintar e sair. Né? Não é para ficar lá dentro enrolando. Tem, ó, geralzão assim, ó. Corpo, as 4 portas, os 2 para-choque, tudo. É meio-dia para pintar. Pronto, o carro tá pronto. Começou a pintura, começa cedo. Tipo assim, umas 8 e pouquinho. Quando for 10h30, 15 para as 11, tá todo pintado o carro. É o normal. Eu apliquei o branco um pouco molhado para vocês repararem, mas isso não tá pintado não. Isso é só um branco poliéster que eu jogo encharcando mesmo. Você pode ver aí, ó. Certo? Vou mostrar depois de pintado também. Calma aí, não sai agora do vídeo não. Pra vocês verem aí, ó, que eu lixei com a mão, cara, aí dentro. Lixei com a mão, ó, gente, for. Tá aí o carrinho, bonitinho, pintadinho, polidinho, pronto pra entregar. Só falta lavar, né? Que o pneu tá sujo aí. A abertura como é que ficou. Galerinha, vai aparecer mais vídeos aqui do lado, ó. Clica neles aí, assistem. Deixa nos comentários se você gostou, se tá gostando. Cara, quem manda aqui no canal é tu, meu mano. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo.